Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Python. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre índice e paralelismo. Vamos lá. A gente já tem uma ideia de como que funciona uma lista, né? Então, a gente sabe que a gente pode ter n elementos dentro da nossa lista. No Python, ele é um elemento absurdamente importante, então praticamente tudo que a gente vai trabalhar ali, você pode considerar que é uma lista, interpretar como uma lista e assim por diante. Fora que, de modo geral, ali, quando a gente está no dia a dia, muita coisa a gente consegue resolver usando a ideia de lista. Então é muito importante vocês entenderem como que esse cara funciona ali, as operações, porque nós vamos trabalhar muito nesse sentido de considerar ali que é a estrutura de dados, o nosso problema, como uma lista de coisas. Só que a gente tem que entender que, às vezes, nós precisamos achar um elemento específico. A gente não necessariamente tem que andar em todos esses caras aqui. Não, a gente pode simplesmente apontar para um elemento específico ali que a gente precisa. E esse trabalho de procurar as coisas ali, né? A gente pode utilizar um algoritmo de busca ali numa nossa estrutura de dados. Porém, aqui a gente vai trabalhar com o que a gente chama de índice. O índice, ele é um valor numérico ali em que você vai passar a sua lista, né? Lista de coisas. Está aqui minha variável. E o índice vai ser o valor que a gente coloca aqui para achar a posição do item que eu quero na minha lista. A partir do zero, né, começando 0, 1, 2, 3 até n, eu vou colocar um valor aqui e esse valor vai me dar a posição do objeto, aqui no caso, do índice 20. Então, o que acontece? Vai ficar contando aqui, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Pá, bateu. É esse cara. Aí a gente consegue acessar o valor desse objeto. A gente já viu os tipos de dados, né? Então a gente consegue acessar o valor aqui da minha variável lista. Imagina que isso aqui, eu tenho uma lista de nomes, né? Então eu tenho quem aqui dentro? O Pedro. Então, quem está na posição 20 ali, né, no 20º item ali de dentro da minha lista de nomes, é o Pedro. Esse daqui é só um exemplo, né, do que a gente pode fazer ali com lista. Existem várias operações, várias funções, muita coisa que a gente resolve com esse cara. Quando a gente não tem acesso a essa estrutura pronta, às vezes a gente trabalha com um array ou alguma outra estrutura de dados ali, de modo com que a gente consiga criar uma lista de objetos ali, né, e a gente consegue acessar esses objetos à medida que forem necessários ali, entendeu? Então, assim, a lista é um negócio muito importante. E trabalhar com índice não é nada mais, nada menos do que a gente poder acessar os objetos sempre que a gente precisa. Então, vamos testar. Abrindo aqui o nosso terminal e entrando dentro do interpretador de Python, a gente pode trabalhar com uma lista. Então, aqui eu estou definindo uma lista de nomes. Maria, José, Ana, Pedro e Manuel. Ó, veja que engraçado. Mas isso aqui não reflete o que eu tenho aqui dentro. Então é muito importante você criar ali um objeto que ele
tem um nome que representa aquilo que ele é. Porque senão, o que que acontece? Você começa a criar variáveis ali com nomes estranhos, né? Com simplesmente nm. Vou, em vez de ser uma lista de nomes, eu vou colocar nm. O que que é isso aqui? Não sei. Eu não sei. Né? Então, é muito importante você prestar atenção ali no nome das variáveis que você coloca, porque começa a ficar um pouco mais complicado o modo que a gente vai trabalhar aqui no desenvolvimento. Eu já vi muita coisa ruim ali em matéria de organização de código, nomeação e tudo mais, que você se confunde dependendo do tamanho do projeto que você está trabalhando. Então é interessante você ter uma variável ali que ela reflita o que que ela significa dentro do contexto do seu programa, certo? Mas eu poderia muito bem também, beleza, não quero nome, não, quero fruta, maçã, banana, abacate, uva, morango. Agora isso daqui faz sentido. Isso daqui também faz sentido, né? Então, assim, a organização ali é muito importante pra gente. E a gente vai ver o porquê que a gente tem esses dois caras ali. A gente já sabe percorrer uma lista ali de alguns jeitos, né? Então, a gente pode fazer com o for fruta em frutas. A gente vai dar um print em quem? Fruta. Beleza? Tá aqui. Só que a gente está falando de índice, né? Como que eu poderia ter um índice? Nesse caso aqui. Ou alguma espécie de índice. For fruta em frutas. Eu tenho quem? O meu... Não, pera lá. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho meu índice, começa em 0. Agora sim faz sentido. For fruta em frutas, eu vou fazer o quê? Print em quem? Vamos usar uma f-string aqui. Índice. Quem? Índice. E fruta. Fruta. Só que o meu índice está em 0 e ele sempre vai ser 0 se eu não corrigir isso. Eu vou colocar índice recebe o índice mais 1, que é o maisinho igual aqui. No índice 0 da minha lista, eu tenho quem? Maçã. No índice 1, banana. Índice 2, abacate. 3, uva. 4, morango. Lembra que eu falei que a gente começa em 0? Então, a minha lista tem 5 itens, começando de 0 até 4. Então, é importante você saber também o valor do índice que você vai procurar para você não colocar uma posição a mais ou a menos do objeto que você precisa achar ali dentro, né? Por exemplo, eu tenho frutas aqui. Quero 2. Abacate. Índice 2, fruta abacate. Certo? Índice 4, morango. E se eu colocar um índice menor ou maior ali, o que que vai acontecer? Ele pegou banana. Por quê? Ele contou ao contrário ali, ou então eu começo a partir do meu fim e vou para trás. E se eu colocar um índice muito maior, aí eu vou ter um erro. Aí eu vou ter um erro. Então no Python a gente consegue também trabalhar, olha só que legal, não só indo, né, começando de 0 para cá, como também a gente pode começar do fim da nossa lista
e incrementando até chegar ao índice 0 ali, que é o que a gente fez usando o valor menos 4, né? Não é tão comum, mas funciona, certo? E a gente viu como que a gente pode usar o for aqui, né? Dentro da lista de frutas ali, com o in. Só que um jeito melhor da gente trabalhar com percorrendo a nossa lista e tendo um índice ali para a gente poder trabalhar seria com o enumerate. O enumerate é uma função que permite que a gente consiga extrair tanto o índice quanto o valor que se encontra naquele índice a partir de uma lista. Então, a gente pode fazer o seguinte, ao invés do for puro ali, a gente vem com for índice fruta in enumerate, ou seja, ele vai enumerar ali a nossa lista de frutas. E aqui, ó, a gente pode dar um print em quem? No índice e na fruta. Ou seja, ele já automaticamente retorna para mim, né, essa função ela já me entrega ali como resultado de eu passar uma lista para ela, o índice e o valor daquele objeto naquele índice. Isso é muito legal porque agora a gente não precisa ficar se preocupando em ter um contador ali. Não, a gente tem uma funçãozinha pronta que já nos entrega o que a gente precisa. E assim, vocês vão se acostumar porque no Python tem função pronta para praticamente qualquer coisa que você queira. Praticamente qualquer coisa que você queira, né? Então aqui a gente quer trabalhar com enumeradores ali, a gente passa uma lista e pega o índice e frutas dela. E a gente tem várias outras funções ali que a gente poderia trabalhar aqui dentro, né? A gente poderia colocar um if comparando quem? Tanto o índice quanto o valor aqui da fruta, né? Então, assim, ó, engraçado, ele pegou em frutas. Aqui, ó. Ó, agora ele pegou de uma única fruta. Olha só que legal. Ó, o índice da minha fruta em frutas. Ó, frutas já está com morango. Ah, mas o que aconteceu aqui? Olha só, isso aqui é muito legal. Lembra que a gente tem a nossa lista de frutas, né? O que ele fez? O enumerate, ele pegou ali, foi até por engano, mas bom que já serve aqui para a gente entender, né? Da nossa lista de frutas, eu passei o índice e sem querer, sem prestar atenção, eu passei aqui, né? Frutas de novo, a nossa lista de frutas. Aí, quando eu dei um print, a única coisa que ele alterou foi o índice, mas a fruta era uma única coisa só, né? Agora, quando eu peguei e rodei de novo o que teria que ter sido certo desde o princípio, a gente pega frutas, passa a fruta, e aqui, e o índice, né? Pegando o resultado do enumerate. E eu dei um print, e aqui veio o quê? O índice e a letra da fruta. Lembra que a nossa string é praticamente uma lista de palavras, de caracteres? Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Agora, olha só, se eu pegar e corrigir a minha lista, e agora eu vou pegar quem? Para o meu índice e fruta em enumerate frutas, agora eu tenho quem? O índice e a fruta. Agora a gente tem o valor correto. Maçã é a primeira, banana, abacate, uva, morango, né? Então a gente viu aqui também que é muito fácil a gente errar ali o processamento
se a gente não prestar atenção de como que a gente está percorrendo a nossa lista, vendo o índice, os valores que a gente está passando. Porque assim, o Python, ele acaba sendo muito mais permissivo em relação ao tipo de valor que você passa à variável. Ele não vai enforçar um tipo. Se eu tivesse em outra linguagem, vamos supor, fruta não é uma lista ali, né? Então eu não vou poder passar a interpretar aquilo como se fosse uma lista. Ou o tipo da variável fruta não bate com o tipo da minha lista ali que está recebendo, né? Então, assim, isso é uma comparação bem mais grosseira para a gente falar que o Python ele não tem uma tipagem forte, ele tem uma tipagem dinâmica. Significa o quê? Que o valor da minha variável ele pode alterar para qualquer coisa que eu passar para ela. E aqui no caso a gente simplesmente trocou como que a gente passa ali o valor para dentro da nossa variável e a gente bagunçou toda a nossa variável ali, toda a nossa lista. Agora, depois que a gente pega e corrige o valor da lista e corrige como que a gente usa o enumerate ali, né, com as variáveis corretas ali, a gente já conseguiu pegar e trabalhar. E o legal é o seguinte, se a gente olhar aqui, em nenhum momento eu criei a variável fruta. A variável fruta, ela só vai existir, né, durante essa execução aqui. Ou seja, eu criei ela, ela vai começar a receber os dados e a gente vai poder trabalhar aqui dentro, né? Essa relação entre uma variável ela existir ou não, isso está relacionado com o escopo da variável ali, né? Onde que ela aparece dentro do nosso código. Beleza. Então, a gente viu bastante coisa legal aqui e vamos ver a questão do paralelismo. Às vezes, a gente precisa trabalhar com mais de uma lista ao mesmo tempo. A gente já viu como usar o enumerate ali para a gente poder trabalhar com índice e o valor daquela posição ali naquele índice dentro de uma lista. Só que às vezes eu preciso trabalhar com mais de uma lista, não é nem o índice que está ali dentro, né? Para isso, a gente pode utilizar, por exemplo, a função zip, né? A função zip, ela vai juntar duas listas ali e a gente vai poder percorrer item a item daquela lista. Aí entra aquela questão do paralelismo, né? Se a gente vir aqui no desenho da nossa lista, a gente só tem uma única lista ali para a gente poder trabalhar. Mas quando a gente fala da função zip ali, eu já posso ter duas listas aqui para a gente poder percorrer ao mesmo tempo. Então é muito importante que aqui agora vocês tenham uma lista onde que elas tenham o mesmo tamanho para caso você queira fazer a correspondência entre os objetos ali da sua lista, né? Porque se você colocar uma lista ali onde que uma é menor que a outra, você vai ter problemas ali. Aí o que acontece? Quando a gente usa a função zip, é como se a gente estivesse pegando essas duas listas e colocando num lugar só. E toda vez que a gente for percorrer, né, essa lista ali, esse objeto ali, a gente sempre vai pegar o quem? Objeto a objeto da nossa lista. Isso é legal porque muitas das vezes a gente quer fazer a correspondência entre respostas de funções distintas ali, ou a gente tem elementos diferentes que a gente precisa colocar junto ali, para fazer uma verificação se está todo mundo ali ok, né? E aqui no nosso caso, por exemplo, a gente poderia colocar como for nome fruta in zip quem? Nomes e frutas. Exatamente isso.
E a gente vem cá e coloca, ó, print quem? Fstring nome fruta. Então, Maria, maçã, José, banana, Ana, abacate, Pedro, uva, Manuel, morango. Quando a gente quer fazer alguma correspondência ali de objeto a objeto, Maria gosta de maçã, José gosta de banana, Ana gosta de abacate e assim por diante. Quando você precisa fazer essa correspondência ali par a par dos objetos que você está trabalhando, certo? E é legal o seguinte, a gente ainda pode usar a função zip caso a gente queira trabalhar com tuplas. Tuplas é um objeto ali, uma nova estrutura que a gente ainda não viu, onde a gente vai ter a questão de dois valores agrupados. Simplesmente assim, a gente vai ter dois valores agrupados ao mesmo tempo. Ah, mas por que eu teria que ter dois valores agrupados ao mesmo tempo, né? Na computação é muito comum a gente usar o conceito de chave-valor. O conceito de chave-valor é o seguinte: você tem um valor ali x e você quer achar aquele valor x dentro de um conjunto de valores ali, de uma lista e assim por diante. Você pode usar essa chave para encontrar esse valor correspondente. Então você tem uma chave y ali, e essa chave y, quando você usar para buscar alguma coisa ali dentro, né, de uma lista de tuplas, por exemplo, você vai encontrar o seu valor correspondente x. Então é muito comum a gente ter essa ideia de tuplas ali para poder trabalhar com chave-valor, né? Então é um negócio muito legal ali de se aprender, vale muito a pena porque muita coisa dentro da computação, nomes, frutas, trabalha com a ideia de chave-valor. Então, para a chave Maria, eu tenho o valor maçã. Para a chave José, eu tenho o valor banana. Ana, abacate, Pedro, uva e assim por diante. O zip, então, permite com que a gente retorne tuplas e não somente juntar duas listas, né? Então, olha só como que a gente já melhorou um pouquinho em relação ao uso dessas duas funções ali. Então, no fim das contas, quando a gente está fazendo essa correspondência aqui, valor a valor, a gente está praticamente trabalhando com tuplas, onde que um dos valores é minha chave, um dos elementos da minha tupla é a minha chave, e o outro elemento é o valor correspondente ali. Isso daqui dá a ideia do paralelismo, onde que a gente tem mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo ali dentro do computador. Lógico, a gente vai ter coisas bem específicas ali de paralelismo, mas entendam que esse conceito ali de você ter mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo já nos traz essa ideia de paralelismo ali. Se a gente for aprofundar nessa questão, vai ficar muito pesado e não é o intuito nosso agora desse momento. Mas entenda que quando a gente utiliza a zip ali, a gente consegue acessar mais de um valor ao mesmo tempo, mas que no fim das contas o zip ele vai estar nos retornando ali uma tupla, que é tipo assim, que é uma estrutura onde a gente tem a correspondência de chave e valor. E que isso é usado muito a partir na parte de desenvolvimento em si, né? Então é um negócio que vale a pena ali entender um pouquinho. Mas por enquanto é isso, pessoal. Então, sempre que vocês quiserem percorrer uma lista, usem o enumerate, que ele é um jeito mais
elegante, mais pythônico, que, né, quando a gente fala que alguma coisa mais específica de Python ali, do jeito bom para o Python trabalhar, a gente fala que é algo do modo pythônico ali. Então, vocês não precisam somente ir no for bruto e sair percorrendo na mão e calcular o índice na mão. Não. Use enumerate, já vai facilitar bastante, né? E se você precisar de uma tupla ali correspondendo chave-valor entre duas listas ali, vocês já podem utilizar a função zip. Então a gente se encontra ali nas próximas aulas e vamos ali continuar aprendendo um pouquinho mais de Python dia a dia. Valeu, pessoal, e até a próxima!